Palavra pastoral, meditação. Meus queridos irmãos, amigos e companheiros, a paz do Senhor. Aqui estou mais uma vez, neste início de um novo dia, para vos trazer mais uma de nossas meditações dentro da Palavra de Deus. Sendo assim, vamos mergulhar nas Sagradas Escrituras. Vamos continuar no capítulo 2 da Epístola de Paulo aos Colossenses. O versículo é o de número 8. Preste atenção a esta séria advertência que o apóstolo Paulo nos faz. Assim nos diz o texto: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo o rudimento do mundo, e não segundo Cristo. Prestaram atenção, irmãos? Paulo aqui adverte a igreja do Senhor na cidade de Colossos, como também de todas as igrejas daquela região, e também para todas as igrejas do mundo inteiro, em todas as épocas. E esta advertência, juntamente com outras mais, dele, dos apóstolos, chegaram até cada um de nós, neste pleno século XXI. Olha o que ele nos diz: tende cuidado. Tenhamos cuidado, irmão, e muito cuidado. Todo o cuidado, para que alguém não venha nos fazer presa deles. Esta presa aqui, irmãos, é o mesmo que escravos. Nos prender às filosofias deles, às tradições deles, às suas sutilezas. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, vos torne escravos, seguidores deles, quase que obrigatoriamente, por meio de filosofias. Isso está falando aqui, irmão, de sabedoria humana, de filosofia humana, que eles têm introduzido no meio das igrejas desde há muito tempo, sabe? Naquela antiguidade, muitas filosofias gregas eram introduzidas e muitos crentes simples aceitavam. E a igreja não pode ser dirigida, orientada por filosofias humanas, cheias de sutilezas. A igreja, ela é orientada pela palavra de Deus, pela sã doutrina, por uma doutrina ortodoxa e não heterodoxa. Vocês estão entendendo? O que é uma doutrina ortodoxa? O termo ortos, no grego, quer dizer estar de acordo com o princípio certo, com a origem vertente da palavra, e que tem um só parecer, a doutrina de Cristo, por meio dos apóstolos, que também é chamado de doutrina dos apóstolos. Vocês se lembram do que está escrito em Atos 2, de 41 em diante, 42, quando diz: e eles perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos, que não era outra senão a doutrina de Cristo. E nesta doutrina devemos permanecer, sem nos desviar nem para a esquerda e nem para a direita. Porque esta doutrina nos aponta o caminho verdadeiro da salvação, que é Cristo. Isaías 30, 21 e João capítulo 14, versículo 6. E o que é uma doutrina heterodoxa? Já é um pensamento múltiplo. Tem algo a ser defendido, uma filosofia, e ali vários intérpretes. Um diz uma coisa, outro diz outra, e ninguém chega a um denominador comum. Filosofia é isto, tem várias variantes.
Agora, a ortodoxia doutrinária, não. A sã doutrina é uma só, a palavra de Deus. É claro que ela se divide em diversos temas. Vou citar alguns: justificação, regeneração, santificação, não é? Doutrina sobre o pecado, doutrina de Cristo, doutrina da Trindade, doutrina da tricotomia humana, e assim vai. Mas tudo em consonância, em conformidade, né? Conforme, melhor dizendo, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E se vem outra pessoa, dizia João, se vem outro trazendo uma outra doutrina fora desta, não recebais em casa, nem o saudeis. João disse isso na sua segunda epístola, versículos de 7 até o versículo 9. Paulo sempre recomendou os crentes para tomar cuidado com os hereges, com os falsos mestres, com as falsas doutrinas. Pedro também nos recomendou. Leia 2 Pedro 2, de 1 a 3. E leia as epístolas de Paulo a Timóteo, né? Tanto 1 Timóteo 4, como 2 Timóteo 4, né? Vocês verão Paulo falando desses hereges, desses falsos mestres. E esses homens vêm, irmãos, como que querendo dominar o rebanho, fazendo do rebanho presa sua, escravos seus, domínios deles. Vocês se lembram do que Paulo disse quando estava se despedindo daqueles líderes da igreja? Está lá em Atos 20, 28. Ele disse assim, para que aqueles homens cuidassem do rebanho, porque Deus os havia constituído bispos sobre o rebanho de Deus, que havia Deus resgatado esse rebanho com seu próprio sangue, com o sangue de Jesus. Aí no versículo 29 diz, Paulo falando, né? Atos 20, 29, eu bem sei que após a minha partida, lobos cruéis, lobos vorazes não pouparão o rebanho. Vocês estão vendo? Os falsos mestres nada mais são do que lobos cruéis, lobos vorazes. O que é que faz um lobo perto de uma ovelha? É destruí-la, é devorá-la. E é isso que esses falsos mestres são lobos vorazes, que vêm para devorar, destruir o rebanho de Deus. E eles querem ser dono do rebanho, como se o rebanho fosse sua propriedade. E não é, porque o rebanho é de Cristo. Então, Paulo está dizendo aqui aos Colossenses que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas. Quer dizer, a sabedoria do mundo, a sabedoria dos homens, né? Aí ele prossegue, segundo a tradição dos homens. O que é isso? Tradições dos homens são normas, costumes, ideias humanas, querendo deitar normas para que o povo obedeça, ditar normas para que o povo se submeta e siga. Tradições. Já dizia Pedro, né? Escrevendo na sua primeira epístola, capítulo 1, de 18 a 20, que nós não fomos resgatados por tradições humanas que recebemos dos nossos pais, e sim pelo precioso sangue do Cordeiro, imaculado, incontaminado, morto e já conhecido antes da fundação do mundo. Então, esses homens com suas tradições, com suas filosofias, com as suas ideologias, suas regras, normas humanas, que formam um conjunto de ideias que eles chamam de tradições, às vezes vêm tentar nos convencer, dizendo que se não obedecermos essas tradições, não estamos e não seremos salvos. E tudo isso é mentira. Mas o que é pior ainda é quando vem, e segundo os rudimentos do mundo. Aqui a coisa fica mais pesada. Rudimentos do mundo, rudimentos aqui, irmãos, são princípios religiosos, princípios espirituais, que aqui mundo está falando de um mundo espiritual, sabe? E aqui tem demônios, espíritos que atuam no mundo para desvirtuar a nossa fé, nos tirar do caminho. Lembra-se de quando Jesus disse que o diabo é o
príncipe deste mundo e que já está julgado. Foi contra isto que os apóstolos batalhavam. Tanto é que João disse assim: filhinhos, não ameis o mundo, e nem o que no mundo há. Porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa com as suas concupiscências. Mas quem faz a vontade do Pai, ou fizer, permanecerá para sempre, ou permanece. 1 João 2, 15 a 17. Este mundo aqui, irmãos, não é o mundo geológico, onde está o universo, praias, montes, outeiros, vales, galáxias, jazidas, etc. Este mundo aqui é o mundo das emoções, o mundo do pecado, da carne, da volúpia. Vocês estão entendendo? O mundo áion dos prazeres sensuais, onde os demônios atuam, levando os seres humanos a pecarem. É muita coisa terrível. Pecado, carne, sensações, emoções. E aqui tem muitos demônios agindo. E qual é o princípio deste mundo? É divulgar trevas, divulgar inferno. Porque o príncipe deste mundo se chama Satanás. Tomemos cuidado. Já dizia Tiago: infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade para Deus? Quem se constitui amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Tiago 4:4. Aí Paulo vem e diz, em 2 Coríntios 4:4, o Deus deste século, olha aí, esse século aqui é mundo, o Deus deste mundo tem cegado a mente dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Ou seja, ele, Satanás, já tem cegado a mente desses incrédulos, mas ele tenta se infiltrar no arraial dos santos para fazer o mesmo com os santos. Então temos que tomar cuidado com esses rudimentos do mundo, com esses princípios religiosos do mundo, filosóficos, tradicionais do mundo. E Paulo disse assim, segundo a tradição dos homens, segundo a tradição, segundo o rudimento do mundo, e não segundo o de Cristo. Olha como ele conclui, e não segundo o de Cristo. O que é que esses homens querem fazer com os santos de Deus? É disseminar no meio do povo de Deus suas filosofias sutis, suas tradições, seus rudimentos mundanos, e não o de Cristo. O de Cristo, que é o verdadeiro, eles deixam de lado. O de Cristo, que é o verdadeiro, eles combatem. Vocês estão vendo aí o combate ferrenho contra a igreja, contra a sã doutrina, contra a palavra. Eles querem a qualquer custo disseminar o ódio, a prostituição, a malignidade, a começar dos colégios. E a igreja tem que se levantar contra isto, a igreja tem que protestar contra isto, porque a igreja, ela é a firmeza e é a coluna da verdade. E a igreja tem este selo, que Deus conhece os que são seus. E quem professa a Cristo, aparte-se da iniquidade, 2 Timóteo 2:19. Então fica essa orientação forte do apóstolo Paulo. Tome cuidado. Não se torne escravo de ninguém, não se torne propriedade de ninguém, não se torne presa de ninguém, não seja preso a quem quer que seja, por meio de suas filosofias e sutilezas, segundo a tradição deles, os homens, segundo o rudimento do mundo, e não segundo o de Cristo. Temos que ficar na doutrina de Cristo. Temos que abraçar os princípios bibliocêntricos de Cristo, guardá-los, praticá-los, honrá-los, servi-los,
amá-los e segui-los. Essa é que é a verdade. Tomemos cuidado, irmãos. Estamos cercados de falsos mestres, de falsas doutrinas, de tradições e de rudimentos mundanos. Mas vamos permanecer na doutrina de Cristo, guardando e obedecendo a sua palavra. Tende cuidado para que ninguém vos torne presa sua, por meio de filosofia e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo o rudimento do mundo, os rudimentos do mundo, e não segundo o de Cristo. Está aí a advertência de Paulo. Pense nisto, tome cuidado, continue sendo fiel a Cristo e a sua palavra, e a esta palavra obedeça sempre. Pense nisto, Deus te abençoe. Meu Deus e Pai, abre sempre nossos olhos e mente, para que entendamos sempre, ó Pai, o conteúdo da Tua palavra, e que nunca nos deixemos levar pelos ventos de doutrinas falsas, pelos falsos mestres que tentam em nosso meio se infiltrarem. Pai Santo, nos guarde e nos proteja, fortalecendo sempre a nossa fé e um desejo ardente de cada vez mais obedecer a Tua palavra. Estenda a Tua mão para curar os enfermos e solucione os problemas, em nome de Jesus. Amém. Eu sou o pastor Mário Souza, que te deseja um abençoado dia. Receba o meu afetuoso abraço e a paz do Senhor.